onde que Paulo foi apóstolo? Quem designou Paulo para apóstolo? Se foi Aí só eu Matias volto. que entrou foi só Matias no lugar. Não é o assunto de hoje. Vamos marcar esse debate aí sobre Paulo. Depois a gente marca. Vamos Matheus, você ia marcar. fazer uma Vamos pergunta para marcar. mim? Vai lá. É. A pergunta que você ia fazer para mim, qual que é? Professor, vamos lá. O critério... Qual o critério epistemológico que você usa para declarar que um texto contém erro e se esse critério você usa para outras obras além da Bíblia? Vamos lá. Primeiro que eu só lido com a Bíblia, né? Não lido com o Alcorão, não lido com a Avesta, eu só lido com a própria Bíblia. O meu critério de trabalho é a própria exegese. Bom, dentro da crítica literária, fontes, formas e tantas outras demais. Esse é o critério que eu uso, a própria exegese, para ver o que tem e o que não tem. Respondido a sua pergunta? Não, tudo bem, respondeu. Aí entra a questão. O que acontece? Todas as pessoas, eu peguei aqui, inclusive, necessitou aí formas, fontes e tal. Nós temos aqui, né, a crítica histórica, a crítica das fontes, da forma, da tradição e da redação. São essas que o senhor trabalha. Todas elas também têm fraquezas metodológicas e são carregadas de viés. O meu maior problema, professor Fábio, não é que o senhor tenha um hebraico ou um grego, uma crítica textual ruim. Não, pelo contrário. Eu acho que o senhor conhece o que fala. O meu maior problema é o viés, é a energia dentro do senhor que te faz olhar um texto sempre desconfiando dele. E, naturalmente, é como se você falasse assim, ó, se você fosse um juiz e você já condenasse a pessoa antes de ouvir o outro lado. É como se você chegasse e falasse, não, vai acontecer o julgamento, mas eu já vou condenar a pessoa independente das provas que ela trouxer. Esse problema, para mim, de viés é muito terrível, porque isso não é uma coisa séria. Inclusive, o D.A. Carson, numa das maiores revistas científicas de teologia, até Melius, internacional, inclusive, ele cita o trabalho sobre o livro de João e ele fala sobre Bultmann. Ele fala assim sobre Bultmann, que inclusive é voltado aí, um dos criadores, dos representantes da crítica da tradição, né, a parte da desmitologização. Ele cita que Bultmann é uma pessoa idiosincrática, ou seja, quando se tratava de autoria, de fonte, de tradição, ele não se baseava exatamente nas evidências. Ele se baseava numa desconfiança do texto. Ele cita isso ainda de Louis Martin, ele diz assim, ó, muito mais idiosincráticas são duas obras recentes que ofereceram interpretações extremamente independentes sobre a autoria ou propósito do quarto evangelho. Ainda sobre Robert Ixar, que também é um liberal, defende as mesmas coisas que o senhor defende, o Carson também o chama de idiosincrático. Então, assim, a minha questão é a seguinte, a academia trata qualquer pessoa que se posiciona da maneira com que o senhor posiciona, do tipo assim, a Bíblia é errada até que se prove o contrário. E aí você pega uma contradição, aparente contradição aqui, outra ali, e joga assim e fala, e aí, isso é errado? Isso tá... Ou seja, o seu critério de erro é que duas narrativas, elas não são iguais. O seu critério de erro, ele é baseado em culpar a Bíblia antes mesmo de repente, fazer uma investigação total. Dentro do concílio, eu preciso falar mais sobre o concílio, né? O concílio de Chicago. Inclusive, vou pedir ao senhor para ler esse concílio. É bem pequenininho, vou até indicar o livro aqui, ó. O livro é esse. Eu indico para todo mundo. A Inerrância das Escrituras. Esse livro aqui, professor, tudo isso daqui foi o debate que esses 268 homens fizeram e as conclusões que eles chegaram. 19 artigos estão aqui. Aí depois foi feito um debate sobre hermenêutica, ou seja, qual o critério hermenêutico é possível chegar à inerrância bíblica? Porque se a Bíblia é inerrante, ela tem que ser inerrante a partir de um método confiável. Não dá para eu dizer, simplesmente chegar aqui para o senhor e falar, ô, professor, a Bíblia é inerrante, ponto e acabou. Você vai falar para mim, Matheus, qual é a fonte? Não é isso que o senhor fala com a gente? Sim, lógico, com certeza. E eu acho justo, eu acho muito justo. Mas essa é a questão. Se a Bíblia foi inerrante pelo método histórico-gramatical? Contanto que prove, eu não tenho problemas com o método. Exatamente. Eu não tenho problemas. É só responder. Você me fez a pergunta?
Vai, pode responder, vai. Eu não tenho problemas com métodos, contando que os métodos sejam bons, tenham uma probabilidade melhor, tenham um fundamento melhor. Eu não tenho problema com métodos. Contanto que eu apresente, você me apresente um contraponto que seja melhor do que o meu. Acabou. Eu não tenho problema com isso, não. Perfeito. Esse é o detalhe. Vamos lá. É esse o livro? Eu vou colocar aqui a imagem pro pessoal. Só um minutinho. Põe aí, Lu, por favor. Corta em mim aquilo. É esse daí o livro? Isso, esse aí. Esse aí eu indico para todo mundo. Porque o que acontece? O professor Fábio Sabino, quando ele falou para mim que não conhecia o ciclo de Chicago, se ele conseguir me refutar dentro do ciclo de Chicago, cara, eu vou dar os parabéns a ele. Mas como ele não conhece, aqui não dá nem para começar a conversa. Entendeu, professor? Porque o senhor está baseado nas suas próprias pesquisas, isso é bom por um lado, mas por outro lado, o senhor está profundamente idiosincrático, baseado só em si mesmo. E aí quando você usa outras referências, todas as referências partem dos mesmos 17 erros. Esses homens, esses 268 homens nesse concílio, eles avaliaram todos esses erros. Matheus, faz um favor para mim, vamos aproveitar rapidamente aí. Abra a página aí e me leia aí quais são esses 17 erros que colocaram agora, inerrantes. Eu vou fazer isso. Já coloca aí, já, por favor. Primeiro ponto, esses critérios aqui, eles foram criados, inclusive, pelos cientistas que estavam presentes lá, onde eles partiram do seguinte pressuposto. Esse método, esses erros, quando cometidos, eles impedem qualquer tipo de afirmação científica, não só bíblica, mas de qualquer natureza. Por exemplo, assumir que o que não foi explicado seja inexplicável. Vamos supor, o senhor pode não ter uma resposta hoje para uma pergunta que eu fizer, mas amanhã o senhor pode ter. Só para encurtar, Matheus, tem alguma dessas questões nesse livro que volte ao tema de hoje? Toda. Não, toda. Sim. Tem passagens bíblicas como exemplo? Do que parece ser erro, não é? Esse daqui tem de Gênesis a Apocalipse. Esse aqui. Exemplo. Vamos lá, se você tiver, fica mais fácil. Oi. Deixa eu só concluir aqui essa parte rapidinho. Eu não vou nem falar dos 17, não. Vou falar dos que eu vejo mais na sua abordagem teológica. Quando o senhor pressupõe que uma pessoa não tem uma explicação para um texto que você acha problemático, isso prova que a Bíblia é errante ou prova que a Bíblia não é confiável porque a pessoa não tem uma explicação naquele momento, mas às vezes daqui a uma semana ela pode ter uma explicação melhor do que o senhor. Sim. Então, sim. Sim. Aí você me julgou errado, hein? Hã? Se a pessoa não tem explicação depois, ela tem tranquilo. Sem problema. Então pronto. Não, tudo bem, então pronto. Mas, então, esse erro o senhor não comete. Não, beleza. Esse não. Tanto que eu mesmo falo, gente, você me faz uma pergunta, gente, hoje eu não sei, vou estudar, vou saber. Eu mesmo assumo isso nas minhas aulas. Beleza. Isso não é vergonhoso para a pessoa? Sim. Muito bom, muito bom. O senhor presume que a Bíblia é culpada até que se prove o contrário. Você fez isso comigo aqui. Não. Você presumiu. Não, olha só. A Bíblia é culpada. A Bíblia é confiável, não culpada. Tem muita diferença entre confiança e culpabilidade. Pelo amor de Deus, professor. Não coloque palavras do qual eu não disse. Mas tudo bem, vai lá. Não, mas o senhor colocou assim, ó, a Bíblia é errante, é errada. Aí, Mateus, me prova, que ela não é. Não, sim, é que você colocou que ela é inerrante.